Lucas 11, vou ser breve. A partir do versículo 9 até o versículo 13, diz assim: Por isso vos digo, quem está dizendo isso, irmãos? Jesus, nosso Senhor, e está dizendo no momento onde ele ensina aos seus discípulos a respeito de como orar, de como buscar a Deus, de como estar diante de Deus. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Primeira coisa, oração tem resposta, meu irmão. Guarda isso aí dentro do seu coração. Se a gente pede, a gente recebe. Se a gente busca, a gente acha. Se a gente bate, e a ideia aqui é de uma porta, a porta se abre. Oração tem resposta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Pois todo o que? Oração é para todo filho de Deus. Oração é para toda filha de Deus. Oração não é apenas para o pastor, para os presbíteros, para os missionários, para os diáconos, para os oficiais da igreja, ou para quem ocupa cargo de liderança. Não, oração é para todo mundo. O crente mais singelo, mais simples, na sua dinâmica de vida, ele tem lugar na presença de Deus. E se ele pede, ele recebe, se ele busca, ele encontra, se ele bate, a porta lhe é aberta. Qual dentre vós, versículo 11, é o pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. A terceira verdade aqui, nessa introdução: oração supre carências. Oração supre necessidades reais. Se você prestou atenção, o texto está falando sobre pão, peixe e ovo. O que era básico para manter a vida nos tempos de Jesus, para sustento de um indivíduo e de uma família. O que eles precisavam? Pão, ovo e peixe. Oração supre o básico, irmãos, para a vida. E nós não podemos nos esquecer que sem esse básico nós não vivemos. O texto segue e diz: quanto mais o Pai Celestial. Mais uma verdade: oração é algo que nós praticamos, exercitamos diante do Pai Celestial. Do Pai Celestial. Por isso, Jesus, ao ensinar os discípulos acerca da oração, ele diz: quando vocês orarem, vocês digam Pai Nosso. Perceba que Jesus sempre orava dizendo Pai. Mas agora ele compartilha da paternidade de Deus com todos os seus discípulos. O meu Pai, ele é o Pai de vocês também. E eu sou o primogênito entre muitos irmãos. Louvado seja o Senhor. E o texto segue e diz assim: quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Nós estamos começando hoje, já começamos ontem, o mês todo, o mês da oração, aqui na nossa igreja, na nossa comunidade. E durante todo esse mês, nós estaremos, a cada domingo, tratando de temas relacionados à oração. E também durante a semana, todos os dias, de segunda a sexta, nós estaremos reunidos no Salão Social do Templo 1, das 20 às 21 horas, para juntos buscarmos ao Senhor. Pastor, não posso vir todo dia. Venha o dia que der. Pastor, não posso estar o mês todo. Venha
os dias em que você puder estar ali conosco buscando ao Senhor. Mas não deixe de participar deste movimento, né, que nós cremos, e não há como ter dúvidas, vem de Deus para nós. E é interessante que Deus colocou dentro do meu coração que o primeiro tema para este domingo, tanto pela manhã como à noite, fosse que a oração, ela supre as nossas carências, ela supre as nossas reais necessidades, ela supre aquilo que realmente nós precisamos. E é interessante notar que no mundo em que vivemos, na presente sociedade, embora isso seja assim desde que o mundo é mundo, mas na presente sociedade, de uma forma ainda mais intensa, há uma multiplicação de carências. Nós vemos algo novo surgindo e imediatamente somos convencidos pela mídia, pelas propagandas e por pessoas que já compraram, já adquiriram aquilo que surgiu, de que nós precisamos muito daquilo. Uma necessidade que não existia até antes daquele produto aparecer. Mas o produto aparece e a necessidade surge junto com ele. Não é verdade, irmãos? Eu vou dar um exemplo pobre, mas pegue o princípio. Quantos anos nós vivemos sem um aparelho celular? Quem aqui viveu muito tempo sem aparelho celular? Você é um bem-aventurado. Mas agora, será que nós conseguimos pensar a vida sem um aparelho como este? Quem já saiu de casa, já estava no meio do caminho, percebeu que o celular ficou em casa e teve que voltar. Quem, irmãos? A maioria de nós. Porque nós não vivemos mais sem esse trem, sem esse brinquedinho. Pastor, trabalho, sim. Surge a carência, surge a necessidade, e nós vamos aderindo cada vez mais ao uso daquele produto que surgiu. E assim vai, irmãos. Podemos aqui dar vários outros nomes de coisas que não eram tão necessárias antigamente, que hoje a gente não vive sem elas. Porém, quando nós olhamos para a vida de Deus, para a caminhada cristã, para a jornada da fé, nós percebemos que o Senhor também deseja suprir carências e necessidades que são nossas, mas carências e necessidades reais. E onde é que esse suprimento é derramado dia a dia sobre nós? No lugar de oração, na vida de oração, na caminhada com o Senhor. Perceba que o texto, no versículo de número 11, termina dizendo sobre aquilo que, quando orarmos, o Pai Celestial deseja nos dar. E, se você prestou atenção, o Pai Celestial deseja nos dar do Espírito Santo, mais do Espírito Santo, mais de Deus, mais do Espírito de Jesus, mais da presença de Deus. Então, eu quero reforçar isso, porque eu quero que você guarde isso. Quando a gente vai para o lugar de oração, quando nós vivemos uma vida de oração, no nosso particular, também coletivamente, quando nós fazemos da oração um hábito na nossa vida, quando nós oramos em espírito também durante o dia,
colocamos a nossa mente em conexão com a mente de Deus, nos recordamos da palavra do Senhor e estamos ali conversando, respondendo a tudo isso que essa palavra nos diz, nós recebemos da parte de Deus mais do seu Espírito. Por isso a palavra do Senhor nos chama, nos convoca a vivermos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo. E é ali na dinâmica da oração que isso acontece. E quando isso acontece, as nossas carências reais e espirituais, carências da alma, vão sendo supridas por Deus. Ele está ali ministrando o nosso coração, Ele está ali falando conosco, Ele está ali derramando unção sobre nós, Ele está ali trazendo refrigério, Ele está ali trazendo consolo, Ele está ali trazendo conforto, Ele está ali nos despertando, Ele está ali mostrando as coisas que precisam ser mudadas dentro da gente. Ele está ali conosco, nos falando acerca da sua vontade para a nossa vida, pelo Espírito Santo. E aí, eu quero destacar aqui rapidamente algumas carências que são supridas nessa dinâmica da vida de oração, nessa dinâmica de estar diariamente na presença de Deus, buscando a face de Deus, pedindo e recebendo, batendo e vendo a porta se abrir diante do Pai. Primeira, pertencimento. O mundo em que nós vivemos é um mundo onde as pessoas não entenderam ainda que nós não somos um corpo com alma, mas nós somos uma alma com corpo. E as pessoas estão carentes, não de coisas para o corpo. Não que carências como essa não existam. Há lugares no mundo onde as pessoas passam fome. Há lugares no mundo onde as pessoas não têm roupa para vestir, não têm sequer um teto sobre a cabeça. Mas, na sua grande maioria, o mundo carece, passa falta, necessidade, no que diz respeito a suprimento para a alma. E as pessoas tentam suprir isso em coisas. Falei do celular, né? Se eu tiver o último modelo de celular, eu vou me sentir alguém mais especial. Se eu tiver aquela roupa, se eu tiver aquele carro, se eu tiver aquele sapato, se eu for sócio daquele clube, se eu morar em tal lugar, se eu tiver aquele emprego, se eu for aquele profissional, se eu tiver aquela profissão, se eu me casar com aquela pessoa, e assim vai. Pensando que essas realizações irão suprir a carência da alma, mas não suprem. E a primeira necessidade que eu quero destacar aqui é de pertencimento. Irmãos, nós temos visto aí o estrago que a ideologia tem feito, principalmente em pré-adolescentes, adolescentes já têm alcançado crianças. E tudo isso por causa de uma carência de pertencimento. E as pessoas se inclinam para uma ideologia que empurra, que afunda no pecado, simplesmente para se sentirem pertencentes a um determinado grupo. Carência da alma. E é interessante que a palavra do Senhor vai nos dizer que o Espírito Santo, que Ele dá a todos aqueles que lhe pedem, o Espírito Santo do qual somos cheios, e cheios, e cheios, quando vivemos uma vida de oração na presença do Pai. Porque é o Pai que nos entrega, é o Pai que nos dá, é o Pai que derrama mais e mais do seu Espírito sobre nós. O Espírito Santo vem sobre nós no momento em que somos salvos. O Espírito Santo já foi derramado sobre a igreja no Pentecostes, mas o enchimento do Espírito é algo que deve ser constante na vida do cristão. E é ali na presença de Deus, no lugar de oração, que isso acontece.
e mais do Espírito Santo é derramado sobre nós, mais compreendemos que o Espírito Santo é aquele com o qual nós fomos selados. O selo aqui é de propriedade, irmãos. O Espírito Santo é aquele que nos marca, é aquele que coloca sobre nós, e agora de forma positiva, um rótulo, propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Pertence ao povo de Deus, é raça eleita, é sacerdócio real, é nação santa, é povo de propriedade exclusiva do Senhor. O Espírito Santo é esse selo, irmãos. E por que é que tem tanta gente confusa acerca de a que grupo pertenço? Porque não entendeu ainda. Não teve ainda a mente aberta e o coração dilatado para a verdade poderosa que o Evangelho, que é o poder de Deus, traz, de que nós fomos arrancados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós temos um dono, nós fomos comprados por preço, nós fomos comprados por Jesus na cruz, e o Espírito Santo habita em nós, somos santuário de Deus. Pertencemos a Deus. Tem muito pai arrepiando o cabelo aí, o que vai ser do meu filho, o que vai ser da minha filha, nesse mundo louco. Meu irmão, o seu filho, a sua filha, os meus filhos, os nossos filhos, eles precisam ter um encontro com Jesus. Igreja, paredes, programas, eventos, cultos, não são capazes de guardar os nossos filhos do mal que há no mundo. Apenas Jesus pode fazê-lo. E para isso eles precisam de um encontro com Jesus. Eles precisam nascer de novo. Eles precisam ser convertidos ao Senhor Jesus, porque uma vez que isso acontece, eles terão a plena convicção de que o Senhor os chama para andar na presença dEle. E uma vez que eles andam na presença dEle, e isso envolve vida de oração, eles vão recebendo mais e mais do Espírito Santo, e mais eles recebem do Espírito Santo, mais eles recebem da palavra de Deus, e mais eles recebem do Espírito e da palavra, mais convicção eles têm que eles não pertencem a esse mundo, que eles não pertencem a grupos distintos desse mundo, mas que eles pertencem ao reino de Deus, eles pertencem a Jesus, eles são de Jesus, o Espírito Santo habita neles, eles pertencem ao Rei da Glória. Amém, queridos? E nós também nos esquecemos disso muitas vezes. A quem pertencemos, irmãos? É uma necessidade da nossa alma, pertencimento. Você é da igreja, você pertence à igreja do Senhor Jesus, mas muito acima disso, você pertence ao Senhor Jesus. Você é de Jesus. Perdão, você é de Jesus, meu irmão. Amém, queridos? Então, a primeira carência que é suprida ali diante do Senhor, pelo Espírito que Ele derrama mais e mais sobre nós, enquanto oramos, é de pertencimento. Vocês concordam comigo que é uma carência da presente sociedade? As pessoas negociam princípios e valores para pertencerem a um grupo. Por que é que a faculdade é o lugar onde os jovens se desviam do caminho do Senhor? Pertencimento. Eu tenho que pertencer àquele grupo. Os nossos jovens precisam ir para as faculdades, queridos, convictos de que eles já têm um grupo ao qual pertencem. Uma família, um povo, e esse povo é o povo de Deus. E eles são enviados ao mundo, não para serem influenciados pelo mundo, mas como sal e luz, influenciarem o mundo para a honra e glória do nosso Senhor. Segunda carência. Essa primeira responde a quem pertenço, a que grupo pertenço, de onde sou. A segunda é de identidade. E, pastor, o que tem a ver o lugar de oração com a nossa identidade? Tem tudo a ver. No lugar de oração, na vida de oração, é que mais do Espírito é derramado sobre nós. E a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo testifica ao nosso coração que nós somos filhos de Deus. Tem muito crente esquecendo quem é, porque não está vivendo na plenitude do Espírito. Aí vem o diabo, vem o mundo, vem o pecado, vem a carne, e começa a soprar no ouvido. Não, na verdade você é isso.
Na verdade, você é aquilo. Na verdade, você é aquilo outro. E você, eu, nós vamos nos esquecendo que nós somos filhos e filhos amados do Senhor. A palavra do Senhor diz, não apagueis o Espírito. Apagou o Espírito? Esse testificar do Espírito, que nós somos filhos de Deus, vai se apagando também. A palavra do Senhor diz, não entristeceis o Espírito, no qual foste selados, e selados por Deus. Querido, se a gente apaga o Espírito, entristece o Espírito, esse testificar no nosso coração a respeito de quem nós somos, ele vai se apagando, vai minguando. E, de repente, a identidade de filho de Deus começa a ser substituída na nossa mente, no nosso coração, por uma outra identidade que o mundo nos dá. Não, na verdade você é isso aqui, ó. Você é isso aqui, você é isso aqui, você é isso aqui, você é isso aqui. E a nossa identidade vai ficando fragmentada, enquanto ela deveria ser integral. Somos filhos de Deus. Antes de ser pastor, eu sou filho de Deus. Antes de ser crente, sou filho de Deus. Antes de ser presbiteriano, sou filho de Deus. Antes de ser branco, negro, amarelo, loiro, moreno, azul, sou filho de Deus. Antes de ter cabelo crespo ou cabelo liso, sou filho de Deus. Olho redondo, olho puxado, sou filho de Deus. Magro ou gordo, sou filho de Deus. Baixo ou alto, sou filho de Deus. Rico ou pobre, sou filho de Deus. Amém, irmãos? Brasileiro, coreano, sou filho de Deus. Essa é a nossa identidade. Família A, família B, sou filho de Deus. E quando a gente entende a nossa identidade, a palavra do Senhor vai dizer assim, que todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo, é o quê, irmão? Filho de Deus. O Espírito Santo, queridos, é quem trabalha no nosso coração a nossa identidade. Por que às vezes a gente não sabe quem a gente é? Está faltando comunhão com o Espírito, está faltando comunhão com o Pai, está faltando comunhão com o Filho. Nós aprendemos na teologia, o Pai planejou, o Filho consumou a obra, o Espírito Santo é quem aplica. E se nós não temos comunhão com o Espírito, irmãos, a gente vai ficando raso na nossa espiritualidade, pobre na nossa fé, e acabamos à mercê dos ataques do inimigo, que sutilmente vai minando as nossas forças, destruindo as nossas convicções, atrapalhando a nossa cabeça e coração acerca de quem nós somos de verdade. Nós somos filhos de Deus, irmãos, filhos de Deus. E isso por meio de Cristo, da obra de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, do derramamento do Espírito Santo. Nós não merecíamos tamanha graça, mas Ele nos deu, é favor imerecido, mas isso define quem nós somos. Somos filhos de Deus e filhos para sempre. Amém, irmãos? Filhos amados do Senhor. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é quem derrama do amor de Deus no nosso coração. Tanta gente que já não se sente amada por Deus, porque uma porta se fechou, porque algo deu errado, porque um problema surgiu, porque uma tribulação veio, porque uma situação difícil apareceu pelo caminho, porque alguém desamparou, abandonou, frustrou, decepcionou, e a gente olha para Deus e a gente diz, e se não diz, pelo menos pensa, o Senhor não me ama, o Senhor não gosta nem um pouquinho de mim. Está faltando, sabe o quê, meu irmão, minha irmã? Relacionamento com o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Carência de identidade. Vai numa escola, qualquer escola. Pergunte para os jovenzinhos, quem são vocês? Eles não sabem. Eles não sabem. E aí, qualquer proposta do mundo para dar uma identidade, eles abraçam. E não podemos nos esquecer que o nosso coração é pecaminoso, corrupto. Nosso coração, embora não tenha mais sobre ele, como crentes, o domínio do pecado, o pecado ainda reside em nós. Mas, queridos, se não for pelo Espírito Santo, a gente começa a abraçar propostas que vão saciar, não o desejo de Deus a nosso respeito, mas o desejo do pecado,
acerca de nós. Por isso, tanta gente fazendo loucura nesse mundo, tanta gente abraçando coisas que, por não terem o Espírito, ou pelo fato do Espírito Santo estar apagado dentro deles, elas não compreendem que é um equívoco, que é algo gritante, é um erro, é um disparate, é um erro tremendo, mas não enxergam. A palavra do Senhor diz que o Deus desse século cega o entendimento. Queridos, que nós sejamos despertados, olhos abertos, principalmente para olhando para Jesus, que é o nosso espelho, a gente entender quem a gente é. Nós somos filhos de Deus. Que você não tenha essa carência no seu coração, meu irmão, de pertencimento. Você não precisa negociar princípios e valores para ser bem visto ou bem quisto em qualquer lugar. Você é filho de Deus. E como filho de Deus, esse Pai tem princípios, valores que estão na palavra para a sua vida, princípios e valores inegociáveis. Você precisa saber quem você é, sua identidade. Sou filho de Deus, pertenço a Deus. Não abro mão disso. Nem pode, nem pode. Ele nos escolheu, não somos nós que seguramos na mão dele, é ele quem segura na nossa e nos mantém, nos sustém. Bendito é o nome do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia, louvado seja o Senhor. Onde essas carências são supridas? Na presença de Deus. Irmãos, as igrejas nunca estiveram tão cheias como na atualidade. Isso é verdade. Praticamente todas as denominações cresceram. Mas a igreja nunca esteve tão rasa como na atualidade. Rasa, irmãos, rasa. As pessoas enchem os templos, mas não estão mais em seus quartos em secreto. As pessoas enchem cultos com pregador A, B e C, mas não enchem mais as reuniões de oração da comunidade. As pessoas buscam socorro em diversos lugares, mas as pessoas têm deixado de buscar socorro em Deus. E isso faz com que o nosso relacionamento com o Espírito Santo seja cada dia mais minguado. E isso traz carências que são tão presentes no mundo, também para dentro da igreja. Não acho o meu lugar. Meu irmão, o seu lugar é em Cristo Jesus. Não acho, não tenho sentimento de pertencimento. Você pertence ao reino de Deus. Você pertence a Deus, você é propriedade exclusiva dele. Não sei quem eu sou. Você é filho de Deus. Talvez você não saiba tudo o que envolve ser filho de Deus, mas você vai descobrir enquanto caminha com Deus. Mas uma certeza você já tem que ter no coração. Você é filho amado de Deus. Você foi selado pelo Espírito. O Espírito Santo está dentro de você. E o Espírito Santo de Deus testifica todos os dias ao nosso coração que nós somos filhos de Deus. Terceira necessidade, carência, que é suprida no lugar de oração. Transformação, irmãos. Isso é carência da alma. Eu não posso permanecer o mesmo. Tanto da alma do crente como do não crente. Frustração, tanto no mundo como na igreja, é permanecer a mesma pessoa. Quem tem amor ao dinheiro quer ser cada dia mais rico. Ele não pode permanecer com a mesma quantia. Quem tem amor às coisas tem que ter cada dia mais coisas. Quem tem amor a isso, ou aquilo outro, precisa ter cada dia mais curtidas no WhatsApp, mais curtidas no Facebook, mais gente me seguindo. Que frustração quando eu estou com 200 pessoas e cai para 199. Vocês estão rindo, mas é o mundo hoje. E se a gente não tomar cuidado, a gente entra nesse trem. E ele não nos leva para lugares bons. Nós também, como cristãos, temos a carência, a necessidade de sermos dia a dia transformados. E quem é que opera essa transformação em nós, irmãos? O Espírito Santo, à luz da palavra de Deus. Por isso a vida de oração é tão importante, irmãos.
A gente abandona a vida de oração, a dinâmica da oração, a gente abandona o caminho da transformação. Por isso tem crente que, ao invés de melhorar, piora. Tem crente que passa os anos, ele está no mesmo lugar, não saiu, não foi nem para trás nem para frente. Lugar de oração, transformação. A palavra do Senhor está até aqui, porque é o tema desse ano, ano do frutificar. Gálatas 5, 22 e 23. Olha o fruto do Espírito, irmãos. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso estava em Jesus. Perfeito. Tudo isso o Espírito Santo gera dentro do nosso coração. Por quê? Porque, como diz lá em Romanos 8, o propósito de Deus para nós é que nós sejamos conforme a imagem do seu Filho. Então a gente vai sendo transformado por obra do Espírito Santo. E vai gerando frutos que antes não haviam em nós. As obras da carne, estão lá em Gálatas também, vão sendo substituídas pelo fruto do Espírito. Aquele que era mau vai se tornando uma pessoa mais boa. Aquele que era mentiroso vai começando a falar a verdade. Aquele que não tinha paciência começa a ter paciência. Aquele que era estouradinho começa a ter domínio próprio. Aquele que era maledicente começa a usar os lábios para edificar o outro, transmitir graça. Aquele que arquitetava o mal agora trabalha em favor do bem. Aquele que pagava o mal com o mal agora paga o mal com o bem. Jesus, irmãos, formado em nós. Transformação, uma carência da alma. Ninguém fica satisfeito sem mudança, irmãos. Ninguém. Ninguém. E volto a dizer, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Só que fora, a transformação é para pior. Na igreja do Senhor, a transformação é para melhor. Carência da alma. Onde que isso acontece? Pastor, se eu for no culto todo domingo, eu não vou ser transformado? Creio que vai provar de alguma transformação. Agora, se você vem no culto, que é quando a comunidade se reúne, mas tem uma vida com Deus durante a semana, meu irmão, aí a transformação é outra. Porque o Espírito Santo vai trabalhar em você. O Espírito Santo vai operar em você. O Espírito Santo vai agir no seu interior. E você vai ficar cada dia mais parecido com Jesus. Amém, irmãos? E aí a gente faz algo que o pastor Hernandes me disse certa vez. Um dia cheguei para conversar com o pastor Hernandes, assim, meio desiludido com o ministério. Não ele desiludido, eu desiludido. Cheguei para ele, pastor, não estou aguentando mais não. Ô, meu filho, o que houve? Pastor, não aguento mais levar desaforo, não. O ministério é um negócio muito complicado, difícil. E derramei a minha mágoa. Tomei uma cacetada, irmãos. Ele olhou para mim e falou assim, primeiro, você está muito novo, para já estar pensando assim, vou completar ano que vem 20 anos de ministério. Ele falou, você está muito novo. Segundo, ministério é a arte, guardei essa frase para sempre, de engolir sapos e vomitar diamantes. Às vezes o pessoal entrega sapo para a gente. Aí você fica assim, vou devolver um sapo maior, para entrar goela abaixo. E você tem até o sapo do bolso, assim, está assim. Aí o Espírito Santo vem, vai vomitar diamante. Pode devolver diamante para a pessoa. E isso não é só ministério pastoral, não, isso é a vida do crente, meu irmão. Agora, como que a gente é capaz de engolir sapo e vomitar diamante? Só se o Espírito Santo estiver transformando a nossa vida, meu irmão. Senão a gente voa no pescoço do irmão. A gente brinca de roxinho com ele. A gente quebra o irmão. É verdade. Pastor, quando que você buscou o pastor Hernandes para desabafar com ele? Você já era pastor aqui? Sim, foi aqui. Foi aqui. Os anos de maior transformação na minha vida em termos de ministério tem sido Igreja Presbiteriana de Filadélfia, meu irmão. Guarda isso, investimento de Deus em mim. São também os anos mais difíceis. Mas tem sido os anos mais, que Deus mais tem trabalhado comigo. Louvado seja o Senhor por isso. Amém? Mas tem que engolir sapo. Diamante.
Mas dá uma vontade de jogar o sapo, meu. Mas Deus fala, diamante, meu. Diamante, diamante. Amém, queridos? A nossa natureza vai sendo transformada, irmãos. Lembra da historinha do sapo e do escorpião? Os dois do lado do rio, um rio impossível de atravessar. O escorpião olhou para o sapo e falou, dá uma carona aí. Aí o sapo, pula nas minhas costas. Agora estou usando o sapo do jeito positivo, tá? Aí o escorpião pulou nas costas do sapo e o sapo foi. Eu acho que é assim que sapo nada. Quando estava chegando do outro lado, o escorpião picou o sapo. Aí o sapo olhou para ele, o sapo crente, falou, rapaz, por que você fez isso comigo? Ele falou, não aguentei, é a minha natureza. A gente age de acordo com a nossa natureza. Que você seja um sapo crente, em nome de Jesus.